levou a trabalhar com crianças? Olha, eu tive uma sorte grande nessa vida, porque eu sempre gostei de arte, mas eu não sabia que eu ia direcionar a minha capacidade criativa artística para a infância, porque eu ainda era muito jovem, eu gostava de arte desde menina, estudei violão desde os 9 anos, mas não pensava assim, serei uma educadora. A gente não, na sua idade, a gente não pensa ainda, a gente pensa, eu quero ser talvez um médico, não quero ser artista, eu sabia que eu queria cantar, não sabia exatamente para a infância. Aí minha mãe fazia teatro também, mamãe era bandeirante, tinha esse movimento antigo, minhas tias, elas eram donas de um jardim de infância na década de 40, em Niterói. Então, minha mãe sempre foi ligada à educação. Aí eu, ainda com 17 anos, elas fundaram um teatro só voltado para a infância, chamado Quintal. Nesse teatro elas convidavam os filhos e os sobrinhos para nós termos a ala jovem que faria o papel, os personagens, e elas escreveriam os textos. E aí eu comecei numa escola familiar, mas de alto nível de pesquisa, a gente pesquisava, éramos 23 elementos na mesma família. A família Martini, e não só Beltrão, mas os Martini e todas as outras ramificações. Ficamos 10 anos, até os meus 27 anos, eu fiquei fazendo teatro para crianças dentro do Quintal. Viajamos pelo Brasil, chamava Quintal. Por isso que eu gostei. Eu senti que quando eu trabalhava para as crianças, no meio dos meus primos e irmãos, mas do jeito que eu contava a história que estava acontecendo, a criança prestava mais atenção. Então eu notei que eu tinha que me dedicar a essa linguagem. Então, desde pequeno você sempre gostou de arte, de música? Desde menina, assim. Comecei a aprender flauta doce com 6 anos e violão com 9. E comecei a fazer música com 8, 9 anos. Fazer música mesmo. Aí fui estudar no conservatório, fiz harmonia, violão clássico, trabalhei. Estudei música no conservatório na ProArte também. Até meus 16 anos eu fui estudante de música. Depois eu fui desenvolver profissionalmente o trabalho e não estudei mais, só pratiquei. Sim, e qual a sua motivação para continuar nesse trabalho? Aí eu me tornei educadora e vi que a educação e a arte podem caminhar juntos e que a criança brasileira tinha uma lacuna ali. Eu era compositora, fazia músicas de amor, músicas sobre tudo, mas eu achei que eu podia fazer temas ligados à vida da infância, à vida da criança, porque a criança brasileira, a partir da década de 80, começou a ter só programa comercial na TV, né? A TV comercial só fazia aquele tipo de programa de auditório e faltava alguma coisa mais ligada à arte para a infância. Aí eu fui e resolvi criar essa obra infantil. Fiz o meu programa em 87 na TV Educativa, que espalhou essa música pelo Brasil. Você, além de espalhar conhecimento, você também diverte as crianças. Como você se sente, assim, a ver a alegria dessas crianças? Não só crianças, mas também adultos gostam do seu trabalho. Eu fico muito contente. Realmente eu estou numa série, estou envolvida num projeto vários espetáculos. Eu fiz circo voador, tinha muito mais adulto que criança. Eu fiz Sala Cecília Meirelles. Ontem eu cantei à noite num concerto que teve de Oswaldo Montenegro, Amanda Sá. Eu era a única que me dedico às crianças, mas no meio daqueles cantores todos, eu fui aplaudida de pé na Sala Cecília Meirelles, porque o pessoal realmente reverencia o trabalho como sendo algo dedicado a uma linguagem artística e transformadora. Eu me sinto muito feliz, porque o fato de eu não trabalhar na noite ou de não gravar discos que toquem no rádio, porque você, música infantil não vai tocar no rádio, mas toca no seu coração, toca no coração dos seus amigos, toca nas escolas. Então eu me sinto muito realizada. Então, toco onde se faz educação. Seu trabalho realmente é impressionante. E como surgiu essa ideia de misturar contos populares com música? De onde é que surgiu isso? Isso foi mesmo, veio vindo na pesquisa da linguagem, né? A gente sempre fala assim, como o Guimarães fala, não é nem o começo nem o fim, é a travessia que importa, é o nosso caminho. Então, quando eu já havia se passado 20 anos, né? Havia se passado 20 anos e eu estava contando e cantando histórias. Então, eu notei que
que eu estava no caminho certo, mas já o tempo tinha passado, está passando, então esse ano eu completo 35 anos de carreira e começou junto mesmo. O cantar e contar histórias veio junto. Eu adorava ouvir histórias, então eu adorava contar também, do meu jeito, sem nada de profissional. Eu era uma menina que contava histórias, porque minha mãe me contava, então eu me passava. Isso que aconteceu comigo, informalmente, minha mãe contava, e eu, opa, que linda, contava com uma amiga, eu fiz isso na minha vida profissional. Comecei a pegar essas histórias, a ler outras histórias, sempre gostei muito de ler. A leitura te dá vontade de contar, né? Então, eu vivo colocando o pé nesses dois verbos, cantar e contar. Esse seu jeito de contar realmente é único, né? Atrai a atenção de todas as pessoas, mesmo aquelas que não gostam muito de história, ficam encantados com o seu trabalho. Ah, obrigada. Aí é uma análise sua, uma crítica que eu não posso dizer, é assim. Eu sei que eu não posso falar de mim mesma, eu acho que tem uma aceitação muito grande, alguma coisa que eu uso, eu valorizo demais o olhar, a mão, a voz, então eu concentro a história muito na coisa corporal também, então eu acho que isso faz com que a criança ou o jovem leia essa performance. É como se fosse um livro que está se desconstruindo. Assim. Então, eu penso assim, quando eu dou minhas aulas para professores que querem aprender a contar histórias, eu falo, ó, você tem que construir o livro com o seu olhar, com a sua mão e entregar a história para o outro. Não pode ficar olhando para o outro lado, desviando o olhar. Tem que ser uma coisa verdadeira. Então, você chega e era uma vez, e era uma vez mesmo. Pode ser mentiroso. Sim, obrigado pela entrevista. Tá bom, meu?